Sejam bem-vindos ao Entre Livros, o ponto de encontro de leitores aqui na UNEC TV. No programa de hoje nós vamos conversar sobre dicas de leitura para quem quer adquirir o hábito e ler cada vez mais. A aquisição do hábito da leitura exige que o leitor leia aquilo que ele realmente gosta. Inclusive, nós já falamos sobre isso em outros programas. Hoje eu quero que você descubra algumas dicas que realmente vão te fazer gostar cada vez mais de ler, pois são livros muito encantadores e que vão te prender na leitura. Eu comecei a ler através de livros pequenos que eram atrativos para mim porque tinham alguma temática ou algo que eu gostava de consumir em outros formatos. Por exemplo, eu comecei a ler na infância, então eu gostava de ler histórias que tinham a ver com desenhos animados ou coisas que eu consumia em filmes, séries que passavam na TV, elementos desse tipo. Uma dessas histórias que envolviam muitas aventuras foi A Jornada, esse livro publicado em 2011 pela editora Novo Conceito. A Jornada é um livro estrangeiro britânico que foi traduzido para o Brasil e conta a história de 3 irmãs que estão em busca de um milagre. Na noite de Halloween, a mãe delas, que estava grávida de uma outra criança, sofre um acidente e vai parar no hospital. Durante o período de internação, essa mãe fica entre a vida e a morte. E as filhas ficam muito aflitas porque não sabem o que vai acontecer com a mãe. Então, elas descobrem o mito de uma espécie de santidade que poderia realizar milagres. No entanto, para ir ao encontro dessa santidade, elas deveriam passar por alguns desafios. Então, elas deveriam enfrentar uma floresta, fazer um trajeto de barco e coisas que estavam meio distante da realidade delas, pensando em 3 garotas que não tinham nenhum convívio com esse tipo de situação. Mesmo assim, elas insistem e saem em busca desse milagre. Chegando lá, elas vão viver várias situações então na floresta para conseguir salvar a vida da mãe e da irmãzinha. Foi uma leitura que me prendeu muito. Esse livro está disponível para compra em várias livrarias e também na internet. E eu acredito que por ser uma leitura com um pouco mais de 150 páginas, é uma boa dica para quem deseja iniciar aí com uma história não tão longa, mas que é capaz de prender o leitor do início ao fim. Se você está em busca de uma leitura um pouco mais curta porque você realmente ainda não tem o hábito ou quer incentivar alguém a adquirir, uma boa opção é a adaptação de Valcir Carrasco do clássico Os Miseráveis, de Victor Hugo. Esse livro tão interessante é capaz de fazer com que o leitor pense sobre várias situações do contexto social de hoje, mesmo tendo sido escrito há vários anos. Os Miseráveis conta a história de Jean Valjean, um homem que é preso após cometer um roubo pequeno de um pedaço de pão. Esse homem vai passar por várias situações que provam a sociedade de um jeito não tão bom. Através desse livro, a gente começa a pensar mais sobre direitos humanos, sobre questões sociais envolvendo o sistema penitenciário e também sobre relações amorosas, relações interpessoais e relações familiares. Quantas vezes nós julgamos pessoas por erros cometidos? Será que realmente existe um crime maior que outro? Bom, são questões que o leitor se verá obrigado a refletir durante a leitura. E além disso, a adaptação é muito simples. Você vai encontrar palavras presentes no seu cotidiano que não farão com que você precise ficar com um dicionário ao seu lado para entender um pouco mais a leitura. Então essa adaptação do Valcir Carrasco, ela realmente faz com que o livro seja mais palpável e esteja mais próximo de leitores comuns, que às vezes não estão dispostos a encarar um clássico tão grande em um texto original
como a edição original do Victor Hugo. Uma outra adaptação que traz boas aventuras é o clássico As Viagens de Gulliver, em uma adaptação e tradução da Clarice Lispector. Esse livro foi publicado pela editora Rocco, também está disponível em todas as livrarias e, gente, é uma leitura muito simples e muito agradável. Além disso, o livro inclui ilustrações que tornam a jornada muito mais prazerosa. Essa história vai falar sobre um personagem, o Gulliver, que chega a uma ilha onde todas as pessoas que fazem parte ali daquela rotina, daquele lugar, são bem pequenas. Lá em Lilliput, o Gulliver vai se deparar com um cenário completamente diferente do seu mundo. Para ele, que era um náufrago, tudo fica muito mais difícil, porque ele simplesmente não consegue se comunicar com as pessoas daquele lugar. Inclusive, ele é visto por elas como uma ameaça. E todo esse contexto faz com que a gente fique preso na leitura. É muito bom encarar todos os desafios para garantir a sobrevivência do Gulliver e também saber como ele vai lidar com aqueles seres pequenos. A Clarice, que é uma escritora de romances, contos e crônicas tão bem avaliados e que a gente gosta tanto de ler, soube fazer uma tradução maravilhosa que deixou o texto muito palpável também para o leitor que deseja adquirir o hábito da leitura. É, sem dúvidas, uma das minhas traduções favoritas, é um dos meus livros antigos, clássicos, que eu mais gosto de voltar, e quando eu penso em um dos livros que me ajudou a adquirir o hábito da leitura, que me fez gostar de ler, eu sempre penso em As Viagens de Gulliver. Bom, é super importante que a gente escolha livros que realmente são marcantes e que vão nos fazer gostar de ler da primeira à última página. Essas foram algumas dicas e no segundo bloco eu volto com várias outras que vão te fazer querer ler cada vez mais. Abre aspas. Vejo um lindo par de asas pousadas no interior da canoa. É uma borboleta monarca tentando se esconder da tempestade. Olho para ela e vejo que ela está tremendo. Eu também estou. Lembro-me de o papai contar que elas tremem assim para se aquecer e poder levantar voo novamente. Talvez aconteça o mesmo com a gente. Eu estou torcendo para que isso funcione. A Jornada, Erin Mutton. Estamos de volta com o Entre Livros. Nesse bloco eu vou mostrar mais algumas dicas que podem te encantar. Se você busca uma história também curtinha, simples de ler, mas emocionante, uma boa dica é A Vida na Porta da Geladeira. Este livro também é muito simples de se ler. Afinal, ele é contado em formas de bilhete. Pense só, no contexto de uma família em uma rotina muito agitada, onde as pessoas mal se encontram. Enquanto a mãe sai de manhãzinha para trabalhar, a filha vai para a escola. Quando a filha chega em casa, a mãe ainda está no trabalho. Quando a mãe chega do trabalho, a filha já está dormindo. Assim, o convívio dessa família fica muito escasso. E uma forma que as personagens encontram para manter essa comunicação é através de bilhetes na porta da geladeira. Então elas vão compartilhando um pouco da rotina, daquilo que elas têm enfrentado em seu cotidiano nesses bilhetes. E é com essa história que o leitor vai se deparar. É um livro muito simples de se ler e muito agradável. E olha só, a história tem uma virada emocionante e que eu garanto que vale a pena ler. Se você gosta de poesia, uma boa opção é o livro Poesia que Transforma, do Braulio Bessa. O Braulio, que já é um poeta famoso pelo seu trabalho na TV, escreveu esse livro aqui, que inclui, inclusive, um dos seus poemas mais famosos, que é o poema Recomece. Esse livro, gente, é uma ótima leitura, é um dos meus livros de cabeceira, daqueles que eu sempre volto quando, tem algum problema na minha vida, algo que eu quero esquecer, ou simplesmente quando eu quero esvaziar a mente e relaxar.
Poesia que Transforma é uma leitura de fato transformadora e que mostra como a literatura também pode nos abraçar. É um dos meus livros favoritos, eu ganhei esse exemplar de uma pessoa muito especial e sempre que eu quero escolher um livro para presentear alguém, eu escolho Poesia que Transforma. É um dos meus livros favoritos da vida e que, vale a pena ler. Sonhar é verbo, é seguir, é pensar, é inspirar, é fazer força, insistir, é lutar, é transpirar. São 1000 verbos que vêm antes do verbo realizar. Sonhar é sempre meio, é ser meio indeciso, meio chato, meio bobo, é ser meio improviso. Meio certo, meio errado, é só ter meio juízo. Sonhe sempre e seja grato pelo sonho que já tem. Repare cada detalhe das coisas que faz bem. O pouco que hoje é seu é muito para alguém. Se os seus filmes e séries favoritos incluem suspense, investigações policiais, uma ótima opção de leitura é O Buquê da Morte. Esse livro, organizado pela Catherine Greenawald, foi publicado em 2020 e traz vários contos. São uma mesma história que se passa na Colina Cinza, um lugar muito afastado, onde uma fazenda em estilo colonial abriga uma família cheia de mistérios. No dia do casamento, a noiva simplesmente morre ao levantar o buquê. Um suspense se instaura nessa família. Pouquíssimos foram as pessoas convidadas, apenas 14 convidados. A partir daí, o detetive precisa investigar essas 14 pessoas. Cada texto, cada capítulo foi escrito por um autor que criou um desses personagens que foram convidados para esse casamento. Esse detetive, então, a partir das entrevistas, vai apresentar ao leitor alguns argumentos que podem levá-lo a pensar quem cometeu esse crime, o que de fato aconteceu para que essa noiva viesse a falecer. Gente, a leitura é muito instigante. Eu tenho certeza que durante a leitura você vai pensar várias hipóteses sobre quem pode ter ou não matado a noiva. E é muito legal de se ler porque, como ele é dividido em capítulos não muito longos, é uma boa leitura para quem não tem o hábito de ler livros longos e que pode sentar, por exemplo, para ler em 20 minutos um capítulo, em 30 minutos um capítulo. Então vai ser uma leitura bem leve, agradável e instigante, porque você sempre vai querer voltar para saber o que acontece no capítulo seguinte. Então, uma boa dica de leitura para quem é fã de séries e filmes policiais. O Entre Livros de hoje fica por aqui. Continue de olho na programação da UNEC TV e nas nossas redes sociais para não perder as nossas próximas dicas de leitura. A gente se vê em breve. Até a próxima. Tchau!